Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio contra Oruan por tentativa de homicídio contra policiais civis. A nova acusação se refere à reação do rapper durante a operação realizada em sua casa no dia 21 de julho, que terminou com sua prisão preventiva. A juíza Tula Correia de Melo, da Terceira Vara Criminal, aceitou a denúncia e expediu um novo mandato de prisão preventiva contra o cantor, que está há uma semana no complexo de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. O rapper foi preso após um conflito durante uma operação que tinha como objetivo cumprir um mandato de apreensão contra um adolescente conhecido, por ser aí um suposto segurança do DOCA, um dos chefes do tráfico do Rio de Janeiro e também um dos maiores assaltantes do estado, tá? Após a apreensão do adolescente, Oruan, seu amigo e outros indivíduos começaram a lançar pedras contra os policiais, como estavam na varanda da casa, a cerca de 4 metros de altura. A denúncia alega que um dos agentes foi atingido nas costas pelas pedras que eles lançavam, enquanto o outro precisou se proteger atrás da viatura. Algumas das pedras chegaram a pesar quase 5 quilos, capazes de causar ferimentos letais. Além dessa nova denúncia, Oruan já responde por tráfico de drogas, associação, tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal. E eu vou falar uma coisa, Sodré, Mônica Fonseca também. Eu não fico com pena nenhuma do Oruan. Porque quem desafia a polícia dessa forma, fala pra ir buscá-lo no Complexo do Alemão, tava pedindo pra que isso acontecesse. Quem é que taca pedra na polícia depois de abrigar um cara condenado, ou um cara que era um dos maiores assaltantes do estado do Rio de Janeiro e que era supostamente segurança do DOCA, chefe do tráfico? Tiago Sodré, você fica com pena do Oruan? Nenhuma. Inclusive também ele tava achando que ia fazer a comoção que o Pose do Rodo fez quando foi preso, que ia ter todo aquele aparato na frente do presídio e depois ele ia sair dali como um bom moço, como saiu o Pose do Rodo, Um evento Eu acho que a intenção do Oruan desde o início, desde quando o Pose foi preso, era trilhar o mesmo trajeto, a mesma trajetória, o mesmo caminho do Pose, tentando sair dali como um herói, essa coisa toda, só que deu ruim. E acabou também perdendo a mansão. Vai ter que parar lá no Complexo do Alemão de novo quando sair do presídio ou alugar uma outra casa. Você sabe que ele mora num condomínio onde moram muitos famosos, morava, Sim. Ali no Joá, inclusive Luciano Huck e Angélica. Joá, que é um bairro nobre do Rio, pra quem não sabe, tá, gente? Muita gente rica mora no Joá. Aliás, só mora gente rica no Joá, né, Sodré? Então, Xamã, Márcio Garcia... enfim, muitos famosos moram ali e estavam já incomodados com essa exposição que ele vinha trazendo para esse condomínio, que é um condomínio que ele só tem uma entrada e uma saída. O mesmo lugar que você entra é o mesmo lugar que você sai. O povo fala um bairro do Joá, mas na verdade é um condomínio que existe ali entre a Barra da Tijuca e São Conrado, com uma entrada e uma saída. Então, acaba que estava ficando todo mundo muito exposto. E esses famosos fizeram um abaixo-assinado para a saída do Oruan dali do condomínio. E aí a gente tem nomes como esses que eu citei aqui: Luciano Huck, Angélica, Márcio Garcia, o próprio Xamã. Todos eles não estavam mais aguentando a presença do Oruan ali. E o povo ostenta tanto, né, Mônica? Falando que comprou mansão, que comprou isso, e aí a gente vê, que ele morava numa mansão alugada, pagando ali 30 mil reais por mês, e cansou de ostentar dizendo que era dele. Aliás, muitos famosos fazem isso, de às vezes ostentar ali uma casa que não é uma propriedade, claro, Sim. É alugada, tem todo o direito, de usar as imagens e tudo mais, mas realmente aconteceu o que o nosso amigo já havia previsto aí, Cairo Jardim. Verdade. Você que está aqui agora na live, já chega dando o seu like, inscreva-se aqui no Link Podcast. Hoje nós vamos trazer imagens exclusivas da Rayane Figliuzzi, a namorada do Belo, que esteve aqui no Link Podcast, foi apresentada a você, você já conhece, você que já é linkado, já conhece, já ouviu, histórias exclusivas da Rayane aqui, e essa entrevista que ela deu aqui no Link Podcast gerou para ela consequências. Sim. Quais foram essas consequências? Quando eu questionei a Rayane, como é a relação do seu filho com o Belo? Ela respondeu muito feliz, muito serena, dizendo que a relação deles é maravilhosa,
que inclusive o menino chama o Belo de pai. Pai Marcelo, Pai né? Marcelo. Papai Marcelo. Mas que chama o pai também de pai e o Belo também de pai, né? Pela consideração, né? Sim. A criança, né, tá sendo bem cuidada, tá sendo amada, tem atenção, tem presente, tem a pessoa presente, já que a Rayane e o Belo estão morando juntos. Porém, esse trecho, a entrevista teve, né, mais de 1h30, mas esse trecho incomodou o pai da criança a tal ponto dele fazer um grande escarcéu nas redes sociais, falando mal da Rayane com áudios cortados, tirados de contexto, e a Rayane até então ela não queria falar, né? Ela não queria falar, ela não queria se pronunciar. Hoje pela manhã, às 5h da manhã, ela foi até uma delegacia prestar depoimento, abrir um boletim de ocorrência e fazer o pedido de uma medida protetiva. Como a Rayane fez esse pedido da medida protetiva, agora ela precisa ficar, né, mais reclusa, porque o cara não pode se aproximar dela, logo ela também não pode, né? Só que uma amiga dela, lembra que eu falei pra vocês? Eu tenho uma amiga em comum com a Rayane, Sim. que viveu com a Rayane Sim. nessa época. Na época que a Rayane não tinha dinheiro, na época que a Rayane apanhava do companheiro, estando grávida. A gente está falando de algo extremamente sério. E aí, Mônica, só para completar, inclusive já vou falar e chamar a opinião do chat, tá? Tô vendo aqui muita gente comentando. Nós vamos mostrar com exclusividade, trabalho da equipe do Link Podcast de Mônica Fonseca, imagens exclusivas, tá? De supostas agressões do Júnior Navarro, que é o ex-namorado da Rayane, contra ela. Eu tenho visto, por exemplo, como a Roberta Lima tá comentando aqui, a Rayane não é verdadeira assim, eu estou do lado do pai. E aí, claro, cada um pode ficar do lado de quem quiser nessa fofoca, só que tenho visto em todas as páginas de fofoca muitas mulheres defendendo o Júnior Navarro, que, repito, vou trazer o histórico dele aqui. Ele foi acusado de ser chefe de uma quadrilha que promovia o crime de estelionato no estado de Santa Catarina. Inclusive, a Rayane depois acabou sendo presa pelo mesmo esquema, que ela poderia ali ter sido usada como ele por laranja. Como laranja por ele, perdão, mas vocês vão ter acesso a imagens exclusivas, então fica aqui na live conosco, aproveita, já sobe o like, inscreva-se, porque dentro de instantes, Gabizinha, vamos chamar essa matéria da Rayane que promete e muito. Cairo, é exclusivo aqui do Link Podcast. A gente está editando essas imagens Sim. em alguns pontos, porque tem imagem da criança, do Zion, que é o filho da Rayane. Perfeito. Que está tomando banho e que não tem Estamos botando aquele borrão, água. né? Então a gente está estamos tomando os cuidados para proteger a imagem de uma criança, tá? Então a gente vai tomar todos esses cuidados, a gente vai expor aqui no Link Podcast as comprovações, porque a Rayane, ela fez um pronunciamento, Cairo, no Instagram. Eu quero que a gente mostre esse pronunciamento. A gente vai mostrar tudo aqui. E depois a gente prove as coisas que ela disse. Então fica ligado aqui que já já a gente vai trazer essa história enquanto a nossa equipe está preparando o material que vazou. Vazou o material e a gente vai exibir com exclusividade aqui no Link Podcast. Você não viu ainda em lugar nenhum. Já viram o vídeo da escola? Já viram o áudio, né, que ele alega que a Rayane não queria cuidar do filho, etc. Mas será que ele se preocupou em mostrar as imagens onde ela acusa ele de agressão? Já já você vai ver aqui no Link Podcast. Preso há uma semana, Oruan recebe ordem de despejo da mansão. O rapper Oruan foi notificado formalmente para deixar a mansão. Ontem falaram, né? Falaram pra gente que podia acontecer, aconteceu. A revelação. O rapper Oruan foi notificado formalmente para deixar a mansão, na qual reside há quase 2 anos no Joá, zona oeste do Rio de Janeiro. O artista, que é filho de Marcinho VP, um dos maiores traficantes do Brasil, recebeu a primeira notificação para desocupar o imóvel no dia 27 de fevereiro, seguido de um segundo aviso. Pedido para que Oruan deixasse a mansão partiu do próprio proprietário do imóvel, diante da alta exposição, como o Sodré falou, pela qual não apenas o artista, mas também a própria residência vem sofrendo nos últimos meses. Imagina o Joá, um bairro com várias celebridades, muita gente rica, tendo polícia na porta, bagunça, confusão, é lógico que iam dar um jeito de tirar ele de lá. Assim, a permanência do rapper no local se tornou inviável. A assessoria do artista informou que os familiares do rapper estão cientes do pedido de desocupação e estão procedendo à saída do imóvel de forma amigável.
imóvel. A noiva do rapper Fernanda Valença deve deixar a mansão já nos próximos dias. E de acordo com informações, a casa de alto padrão alugada pelo rapper conta com vista para o mar, sauna, 5 suítes, área gourmet e um belo jardim. Propriedade está à venda por 40 milhões. Então não era dele, né, Sodré? Como a gente falou. Nunca foi. Era alugada e toda essa exposição incomodou os vizinhos e o próprio proprietário do imóvel. Pois é, nunca foi. As imagens que a gente vê rodando na internet, né, Cairo e Mônica, parece que a gente está vendo uma localização ali como se fosse dentro de uma comunidade. A gente vê ali verdadeiros marginais passeando por dentro daquele condomínio livremente. Porque apesar de ser um condomínio muito seguro, quando você tem alguém que autoriza a sua entrada, você pode passear por ali livremente. E ali, como eu já falei aqui anteriormente, ali a gente tem morando Luciano Huck, Elba Ramalho, Xamã, Sophie Charlotte, Márcio Garcia e também os filhos dessas pessoas que às vezes querem usufruir ali da infraestrutura do condomínio, com segurança, mas está totalmente vulnerável nesse caso, né? Então não foi a primeira vez que foi pedido, não foi a primeira vez que foi feito esse abaixo-assinado e que tem assinaturas importantes de pessoas como Luciano Huck, como Angélica, como Márcio Garcia, mas ele ignorou o primeiro pedido de desocupação do imóvel, não desocupou o imóvel, e agora espero que a noiva aí do Oruan, que está tentando, né, virar um Martin com essa prisão, receba e acate as ordens judiciais e desocupe o imóvel também. E assim, né, a gente, claro, né, vai continuar acompanhando essa saga do Oruan, que a juíza pediu ali, né, autorizou mais uma prisão preventiva contra ele, e obviamente ele mexeu, né, com o Estado ao falar da polícia, desafiar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que foi lá cumprir uma ordem, né? Ele estava abrigando um rapaz que era acusado de ser segurança do DOCA, que é um dos maiores, se não o maior traficante solto hoje no estado do Rio de Janeiro e um dos maiores do Brasil. Inclusive, esse rapaz era acusado de ser um dos maiores assaltantes do Rio de Janeiro. De automóveis. Assaltante de automóveis do Rio de Janeiro. Esse mesmo rapaz se justificou, agora eu sou artista. O fato dele ser artista hoje, fazer música, não apaga os crimes que ele já cometeu, né, Sodré? Exatamente, você pode ser artista e ser bandido ao mesmo tempo, como é o caso dele, como pra mim é o caso do Oruan, como pra mim é o caso do Pose do Rodo, porque se eles estão ligados ali, gente, ao tráfico, né, tem uma associação ao tráfico, eles também são bandidos e também estão sob pena da lei, eles têm que responder. Tem que responder juridicamente. Não dá para colocar um carimbo de artista na testa e sair esquecido. Principalmente por ter muitos seguidores nas redes sociais. A gente sabe que as redes sociais hoje ela é uma bolha e aqueles seguidores eles protegem, né, aquele influenciador, aquele artista com unhas e dentes. Então eles se valem disso para poder achar que tem total irresponsabilidade com o que fazem e não vão ser julgados. E uma coisa interessante que o Thiago falou é o seguinte, você pode até morar num condomínio muito seguro, pagar um preço alto por isso, estar numa região bem localizada, com bastante infraestrutura, segurança, mas quando você tem um vizinho que dá acesso a bandidos entrarem no condomínio, exatamente, entram livremente, saem quando querem, carregam armas, drogas, imagina dinheiro. Um cara sendo acusado de ser um dos maiores assaltantes de carro do Rio de Janeiro. É complicado. E aí o Luciano Huck vai querer ter um vizinho desse? A Elba Ramalho, o Xamã, ou quem quer que more lá. Não é que a gente esteja dizendo que foram eles, tá, pessoal? Só para deixar claro aqui, não estamos falando que foram eles exatamente, mas que houve, né, uma movimentação dos vizinhos, e só para vocês entenderem, né, qual é o nível da vizinhança, né, esse, né, é assim, a alto escalão. A Polícia Civil entrando no condomínio para prender, aí eles jogando pedra nos policiais, toda aquela bagunça, aquela baderna, né, então assim... SBT, Balanço Geral, né, óbvio, a Record, enfim. Exato, sem contar os famosos, moram muitas outras pessoas de poder aquisitivo muito alto ali, né, gente? Inclusive pessoas ligadas à justiça, juízes, né? Desembargadores moram ali nesse local. Então é um risco eminente que eles estão correndo ali. Muitas vezes você imagina um juiz dar de cara com um bandido a qual ele condenou dentro do seu condomínio ali. O que pode acontecer? O que pode acontecer, é verdade. E ali não tá brincando com uma facção pequena. O Comando Vermelho é uma facção gigantesca, né, que tem muito poder também dentro do mundo do tráfico e do crime. Bom,